Shalom. A tentação e a livre interpretação das Escrituras. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. A tentação sofrida por Eva no Éden tem inúmeros componentes que já foram explorados pela teologia ao longo da história, e grande parte deles realmente parece ter um bom enquadramento nesse texto. Existem várias formas de entendermos aquilo que o Eterno nos diz na sua palavra, e sem dúvida o nível de compreensão mais elevado está na revelação que está implícita naquilo que é dito por ele. Quando falamos em revelação, estamos falando de algo que encontra-se oculto no texto, que o Espírito do Senhor nos concede a sabedoria para compreendermos. Este seria o quarto e último nível de interpretação das Escrituras, segundo o método judaico Pardes ou PRDS. Por isto, é também o nível mais complexo de entendimento. No entanto, apesar deste ser o nível mais elevado de entendimento, deveria ser a forma menos utilizada para compreender um texto. Isto parece contraditório, mas quero que você entenda por que isto é verdade. Existe uma regra judaica de interpretação das Escrituras que, se fosse considerada, evitaria muitos erros teológicos. Essa regra diz o seguinte: nenhuma interpretação ou revelação pode contradizer o sentido literal do texto, que é aquilo que está explícito, claro, escrito, registrado com palavras. Esse sentido literal, chamado de Peshat, é o mais importante, apesar de ser o mais raso, porque ele evita que todas as outras formas de interpretação sejam sustentadas caso contradigam o sentido literal. Ou seja, quando o Eterno disse a Adão e Eva que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles deveriam ter dado ouvidos a esta palavra, ao invés de ouvirem a nova interpretação trazida pela serpente. Se a Bíblia afirma, por exemplo, que o ser humano não deve se tatuar, eu não tenho direito de interpretar o texto de Levítico 19, versículo 28, da forma que eu quero, dizendo que este texto fazia somente parte da lei e que agora não precisa mais ser cumprido porque os que faziam tatuagem naquela época eram idólatras, e os que marcam o seu corpo hoje não fazem isto com o propósito da idolatria. Quer dizer, quando a palavra escrita, registrada, diz não faça, não devemos fazer, e quando a palavra diz sim, faça, devemos fazer. O problema é que hoje a palavra do Eterno tem ficado em segundo plano, e a interpretação espiritual tem tomado de assalto o real sentido das Escrituras, o que se torna muito perigoso porque estamos deixando de crer em Yeshua e passando a crer em interpretações humanas. E quem te disse que a interpretação de alguma palavra através de homens pode ser considerada uma verdadeira revelação? Ela será uma verdadeira revelação desde que não contradiga o sentido primário e literal. Ou por acaso eu devorar ao Senhor perguntando se posso roubar algo, sabendo que sua palavra condena esta prática? É claro que não haveria sentido nenhum nesta oração. É bom lembrar que Yeshua também repreendeu os intérpretes da Torá. E ele lhe disse: Ai de vós também, intérpretes da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas. Lucas capítulo 11, versículo 46. Aqui neste texto fica claro que os intérpretes ou doutores, que seriam conhecidos hoje como teólogos, impunham às pessoas mandamentos da tradição judaica, ao passo que deixavam passar mandamentos verdadeiros da Torá.
E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 6. Fica claro também que já naquela época a livre interpretação das Escrituras era nociva e contradizia a verdade escrita. Hoje então, com o livre acesso que temos à palavra em suas diferentes versões e o número incontável de denominações e credos dentro do próprio meio evangélico e também messiânico, vemos surgir intérpretes em todos os cantos da terra. Mas eu queria saber de você o seguinte: quem você tem seguido? A palavra viva do Eterno, a Yeshua, ou tem ouvido a voz da serpente com suas infindáveis interpretações das Escrituras? O que tem maior valor para você? O que está escrito, ou a explicação de um ser humano, ou uma suposta revelação que contradiz as Escrituras? Lembre-se que quando Yeshua foi tentado no deserto e o diabo usou as Escrituras para tentar fazê-lo cair, Yeshua sempre respondeu com a seguinte expressão: está escrito. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 20 até o versículo 21. Quero agora, então, orar com você. Eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que iniciamos. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor tem concedido para que o Teu corpo venha a ser edificado, Senhor. Glórias te damos, exaltamos ao Teu nome, que não venhamos interpretar as Tuas Escrituras, a Tua palavra, de forma que venhamos contradizer aquilo que ela diz, para tentarmos estabelecer pensamentos humanos, pensamentos que não são Teus propósitos, ó Pai. Ó Deus, dá-nos discernimento de espírito, dá-nos discernimento, ó Pai, para sabermos aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem de Ti, para que não venhamos a cair nas astutas ciladas do inimigo, não venhamos cair, Senhor, na tentação do diabo, para que venhamos a ser enganados de acordo com a Tua palavra, para que não venhamos a entender corretamente, Senhor, aquilo que realmente está escrito. Continua conosco, Senhor, que a Tua mão seja sobre a nossa vida, em nome de Yeshua. Amém e amém.